Vou falar agora sobre origem do leilão, de onde surgiu o leilão, tipos de leilão, um pouquinho de prática e para fechar responder uma coisa de perguntas, tá? Então, vamos direto para a parte de origem do leilão, tá? De onde surgiu, na verdade, leilão, tá? Uma das origens é a Roma Antiga, né? Não é a única, mas uma das origens é a Roma Antiga, que a gente pode citar. Esses leilões, eles começaram lá há mais de 2.500 anos, né? Existem registros, inclusive, na Babilônia, cerca de 500 antes de Cristo, né? Heródoto deixou registros de leilões, inclusive, para negociar casamento, né? Ofertas de casamento. Tá? Grécia Antiga, o leilão foi usado em venda de espólios de guerra e escravos, com método de maior lance. Na Roma Antiga, larga escala dos leilões, comércio de bens confiscados dos inimigos, devedores, né? E um dos símbolos era a lança, né? Asta, né? Subasta cravada no chão, e até hoje se fala em asta, né? Na Idade Média, o leilão tomou uma escala um pouco menor, eles eram realizados em feiras e mercados para bens agrícolas, animais e artefatos. Europa moderna, né, surgiram as casas de leilões, né, principalmente a Inglaterra, França e Holanda, algumas casas se destacaram, né, principalmente essa Sotheby's, que é muito famosa, né. Século XIX e XX, esse modelo se expandiu, né, para imóveis, propriedades industriais, bens de massa falida e até obras-primas, obras artísticas, né, consolidando-se como uma prática de liquidez rápida de ativos, tá? Século XXI, a internet transformou radicalmente esse mundo dos leilões, trazendo os leilões online, tá certo? Bom, pessoal, esse texto aqui, né, que eu apresentei para vocês, ele faz parte de uma das metodologias do curso, que é usar a inteligência artificial, tá certo? Então, esse texto aqui não é meu, esse texto veio da inteligência artificial, eu vou mostrar para vocês rapidamente como eu gerei esse texto, tá? Então, lá no chat GPT, tá certo? Eu coloquei lá, né, para usar a inteligência artificial, a gente tem que saber conversar com a inteligência artificial, saber fazer as perguntas. Vou deixar os links aí, tá, pessoal, para vocês, na descrição do vídeo. Então, vamos lá. O que que eu coloquei lá? Ó, leilão de imóveis. Faça um breve resumo do leilão de imóveis no Brasil como alternativa para casa própria, lucro imobiliário, compra e venda, renda passiva, aluguéis, diversificação de patrimônio. Cite os principais tipos de leilão, suas particularidades e os principais sites de leilão de imóvel em Minas Gerais. Isso aqui, inclusive, tem a ver, tá, com as respostas, perguntas e respostas, a gente vai dar uma passada no final. Então, aqui ele me mandou aqui uma pancada de coisa, né? Então, aqui interessante é o seguinte, para a gente perguntar na inteligência artificial, a gente tem que saber perguntar, a gente tem que ter algum conhecimento, né? E a gente tem que elaborar questões com uma certa complexidade, já a partir de alguma coisa, senão a gente fica num nível muito superficial, né? Então, quando você fornece mais informações aqui, ó, né, você dá condição da inteligência artificial te dar respostas melhores. Mesmo assim, precisa ter, né, vamos dizer assim, um bom senso e um conhecimento para interpretar as respostas, ver se está legal. Então, passando rapidamente aqui, ó, algumas respostas que ela deu, né? A própria inteligência fez algumas sugestões, eu concordei, ela foi discorrendo sobre esse assunto, né? E no finalzinho aqui, ó, que está essa parte inicial, que eu pedi para ele, aqui, ó, deixa eu ver onde eu pedi para mostrar para vocês aqui, ó. Trajetória dos leilões do Brasil, ainda não é isso, tá? Foi, acho que a última coisa que eu pedi aqui, tá, pessoal? Deixa eu só localizar rapidamente aqui, ó, ou nem tá aqui, tá? Eu pedi para ele falar sobre o histórico dos leilões, vai estar aqui, porque ele misturou também, depois ele falou do histórico no Brasil, né? Mas foi isso aqui, ó. Aqui, como já estava contextualizado o assunto, né, eu dei um comando mais simples aqui para a IA. Fale um pouco sobre a origem dos leilões no mundo, né? Aí é aquele texto, eu fiz um breve resumo lá em cima para vocês, ó, mas é basicamente aquele texto que eu apresentei para vocês aqui, né, que veio lá do chat GPT, e pelo conhecimento que eu tenho aí do negócio, tá legal, a resposta tá boa, nem sempre a resposta vem boa, tá? Então vamos continuar aqui, então a gente já falou da origem aqui do leilão, tá? Então agora a gente vai falar sobre como comprar, tá? Os leilões hoje, basicamente, aqui vai ser bem rápido para não perder tempo, tá?
Os leilões hoje, vocês viram lá rapidamente pelo histórico, os leilões hoje são basicamente online, né? Então a gente vai comprar via sites na internet, né? Sites de leiloeiros, sites de banco, sites de empresas que atuam nesse setor. Não vou me alongar com isso aqui não, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então vamos lá para o terceiro item, tá? Tipos de leilão, tá? Tipos de leilão. A gente tem basicamente leilão judicial, leilão extrajudicial, são as duas grandes classificações, né? Eu gosto de classificar também como leilões particulares, tá? A inteligência artificial também já foi meio nessa linha, e eu vou te mostrar a resposta que ela me deu aqui quando eu perguntei para ela sobre tipos de leilão, para envolver vocês, principalmente, né, na questão do uso da internet, uso de Google, uso de inteligência artificial, uso de planilhas e outras coisas, tudo isso é bem útil, né, no mundo dos leilões. Então, vamos voltar aqui na inteligência artificial, né? Então, aqui eu pedi lá aquele resumo sobre leilões, né? E ele fala lá sobre casa própria, lucro imobiliário, renda passiva, renda de aluguéis, diversificação de patrimônio. Eu pedi para ele falar sobre isso, tá? E ele falou bem resumidamente aqui, tá? Mas não vamos entrar nisso agora, não. A gente vai ver isso mais para frente. O tópico é esse aqui, ó. Principais tipos de leilão, como eu falei, judicial, extrajudicial, judicial e particular. Ele colocou o particular barra online aqui, né? Isso aqui já não ficou muito legal, não, porque hoje tanto os judiciais quanto os extrajudiciais, eles são feitos online, né? A grande maioria. Então, isso aqui ficou meio que desnecessário aqui, ó. Então, o que que são? Vamos lá. Leilão judicial, né? Ele decorre de ação judicial, de um processo judicial, né? Grande parte das vezes é execução de dívidas, dívidas trabalhistas, dívidas de impostos, né, etc. Tem as regras e os prazos bem rígidos, né, definido em legislação, tá? Código de Processo Civil e etc., tá? São conduzidos por leiloeiros oficiais, tá? Então, isso aqui tem a ver com aquela questão lá onde comprar, como comprar. Uma das fontes são leiloeiros oficiais. A gente vai falar um pouquinho mais, daqui a pouco eu mostro aqui para vocês também. Ou melhor, vamos lá. Vamos pegar um leiloeiro oficial de uma vez aqui, já pulando para a prática, tá? Já deixei selecionado aqui. Não é indicação, tá, pessoal? É apenas um dos leiloeiros que eu costumo consultar, marcoantonioleiloeiro.com.br. É um leiloeiro oficial, né? Ele tem autorização para fazer leilões judiciais, não só judiciais, mas ele pode fazer outros tipos de leilão também, né? E ele atua em mais de um estado do país, salvo engano, tá? Então isso é muito comum também e isso acaba sendo uma das dificuldades. Por quê? Porque um leiloeiro de Belo Horizonte, por exemplo, ele pode se registrar na Bahia, né, na Junta Comercial da Bahia, e ter autorizações para fazer leilões de imóveis daquela região. Então, a pessoa que não é da área, ela não vai imaginar que um imóvel do interior da Bahia vai estar sendo leiloado por um leiloeiro de Belo Horizonte, né? Online, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês aqui, ó, o site, né? Ele vai falar aqui de alguns leilões, inclusive aqui ele está dando destaque para leilão extrajudicial, tá? Ele mostra aqui, ó, vários leilões, né? Muitos com foto, os leilões também costumam leiloar outros bens como veículos, né, máquinas, ferramentas, outras coisas, né? Então, você vai encontrar diversas oportunidades de leilão aqui, é uma coisa que é boa, por outro lado, também se torna confuso, né? Como destaque, tá vendo? Ele está colocando alguns imóveis aqui, ó, um galpão em Belo Horizonte, bairro Olhos d'Água, 15 milhões de reais, massa falida, né, Eletro Santa Clara, tá? É um outro leilão aqui também, já não, né? Talvez um leilão um pouco mais complexo, tá? É, um terreno, tá vendo? Está sendo leiloado em Pirapora, Minas Gerais, etc. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, não, só para mostrar para vocês. Jabuticatubas, Minas Gerais, né? Uma pousada, galpão, né? Aqui um prédio inteiro, um prédio comercial, tá? Esse prédio está em Belo Horizonte, está sendo leiloado, tá? E o mais comum aí para os investidores, né, de mercado aí são casas e apartamentos e lotes, né? Muito comuns aqui, ó, casa de 2 quartos em Contagem, Minas Gerais, né? TJMG, então aqui sim é um leilão judicial, com algumas informações aqui, né? Um imóvel avaliado em 522 mil, com o lance mínimo
de 313 mil, né, em segundo leilão já houve o primeiro leilão, no caso aqui, né, não houve oferta válida, ele já foi para o segundo leilão a 313, tá? Então, só para ilustrar aqui um pouquinho, né, eu vou deixar para vocês aí no final do vídeo vários links aí, tá? Para ilustrar. Não adianta, sem praticar, a gente não aprende. Então, eu falei basicamente, tipo de leilão, né? Com a ajuda lá do chat GPT, vamos lá de novo. Eu falei de leilão judicial, tá certo? E dei um exemplo aqui do Marco Antônio Leiloeiro, mas no próprio Marco Antônio Leiloeiro você viu que tinha lá também leilão extrajudicial, que muitas vezes até são maioria no mercado, tá? Qual que é a característica de um leilão extrajudicial? Já que o judicial ele vem de uma ação judicial tocada por um juiz, né? O extrajudicial ele está fora do âmbito da justiça, ele não depende da justiça, ele segue leis, mas ele não depende de, vamos dizer assim, a participação ativa da justiça. Ele simplesmente atende às leis que existem e é um procedimento independente da justiça, tá? Ele é muito usado por bancos e financeiras, no caso de inadimplência, lembra que eu falei na outra aula, falta de pagamento, né? Em contratos de alienação fiduciária, outro palavrão que eu falei lá, a gente vai explicar melhor o que que é isso, mas só para simplificar por enquanto, comprou financiado e não está em dia. Basicamente é isso, depois a gente entra no detalhe aqui, tá? Costuma ser mais ágil que o judicial, isso aqui eu concordo 100%, tá certo? Geralmente o imóvel é retomado pela instituição e levado a leilão em até 2 pregões, isso está previsto em lei, tá, pessoal? Mas repetindo, não tem participação de juiz aqui no trâmite normal desse leilão, tá? E o terceiro tipo, né? Então, a prática aqui no próprio Marco Antônio, a gente viu lá que tem leilões extrajudiciais, né, que ele estava chamando a atenção aqui, né, e costuma ficar até em alguns sites até muito misturado, quando você bate o olho aqui, inicialmente você nem sabe o que que é judicial, o que que é extrajudicial, tá certo? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, esse conjunto de 3 salas aqui, ó, vamos ver se isso é judicial ou não, tá? O mundo real, né, pessoal, ele não é tão assim didático, né, quanto a gente parece quando está estudando. Vamos ver aqui se eu tenho uma informação aqui para me mostrar se isso é judicial ou não, tá? Ele não falou, a princípio, aqui de nenhum órgão, de nenhum tribunal, salas, bairro Santa Efigênia, tá? Leilão único, tá? Ele não está falando em nenhum órgão da justiça, forma de pagamento só à vista, tá com cara de ser extrajudicial, tá, pessoal? Apesar dele não ter explicado. Vamos pegar um outro exemplo aqui para ver se fica melhor. A gente viu, por exemplo, esse da massa falida, né? Massa falida é um termo judicial, tá, pessoal? Então, aqui provavelmente é judicial, olha lá, TJMG, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, aqui sim é um leilão judicial. Vamos pegar mais um aqui para a gente dar uma olhada. Aquela casa que a gente viu. Vamos pegar um apartamento, não quero um prédio inteiro, não, um apartamento aqui, ó. Apartamento Barra Livre de Melo, Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Vamos ver, esse também é judicial, ó, Tribunal de Justiça, tá vendo? Tá? Então, a gente tem misturado aqui leilão judicial, extrajudicial, veículo, uma série de outras questões aqui, né, de outros tipos de leilão. Aqui, ó, tá chamando a atenção aqui, ó, com leilão extrajudicial, conjunto de salas, área hospitalar. É aquele que a gente olhou lá então, tá? Aquele mesmo que a gente deu uma olhada e eu fiquei em dúvida, né, mas realmente aqui, ó, tá aqui, ó, nesse site, tá, pessoal? Cada site é de uma maneira, tá? Por isso é interessante praticar, tá? Então, é extrajudicial, tá? Nem sempre vai vir escrito dessa maneira. Então, voltando lá, para a gente não perder aqui o fio da meada. Então, a gente falando em tipos de leilão judicial, aquele realizado pela justiça, geralmente para pagar uma dívida, né, na maioria dos casos, e a gente tem o leilão extrajudicial, né, que geralmente é leilão de banco, né, não precisa ser não, mas na prática costuma ser muito leilão de banco. E temos os leilões particulares, tá? São conduzidos diretamente por empresas especializadas ou plataformas digitais, né? Então, aqui, assim, essas empresas ou plataformas digitais, na maioria das vezes aqui, são os mesmos leiloeiros credenciados aqui para fazer leilão judicial e que muitas vezes também fazem extrajudicial, tá? Então, não tem muita novidade aqui não, tá?
Nem sempre você pode ter alguma plataforma e tal que só faça particular, mas geralmente é o mesmo mercado, tá? O particular mais flexível com informações claras sobre o bem, fotos e documentos disponíveis. Discordo, tá, pessoal? Discordo, tá? Isso aqui não necessariamente é dessa maneira, tá? Maior transparência para investidores pessoa física, também discordo. Então, deixa eu te falar o que que é o leilão particular. O leilão particular é um leilão que qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer. Então, você pode vender um bem seu via leilão, uma empresa pode fazer, e ela faz isso, muitas empresas fazem isso para dispor, vender patrimônio, ao invés de usar o mercado convencional, usa um mercado de leilão, contrata um leiloeiro para fazer isso, tá? Então, ele não é um leilão judicial, porque ele não está sendo realizado por causa de uma ação judicial, provavelmente uma dívida, não é esse caso, e ele é sim um extrajudicial, é como se ele fosse um subitem aqui, um subtipo dentro do extrajudicial. Só que o extrajudicial ele ficou muito famoso pelos bancos e aqui dentro, principalmente Caixa Econômica, tá? Então, por isso a gente costuma chamar outros ali de leilões particulares, no sentido de, poxa, não é um leilão da justiça, nem é um leilão de um banco. É um leilão, por exemplo, da Rede Globo, que está vendendo imóveis ou veículos dela, ou uma outra empresa qualquer, vou dar um exemplo fictício aqui, a Gerdau, a Coca-Cola, a Casas Bahia, alguém está vendendo bens, porque está vendendo, não é que está sendo processado, não é ação judicial, e também não é um leilão de pessoas que compraram financiado e não pagaram, é um leilão normal, tá? Então, por isso esses três grandes tipos, sendo que os principais são esses dois aqui, tá? Já vou introduzir uma particularidade aqui, tá? Que é o seguinte, dentro do extrajudicial aqui, caso principalmente Caixa Econômica, existe um momento aqui que a gente vai enquadrar o leilão como extrajudicial, que é o caso da inadimplência. Só que, pela lei, o banco precisa realizar dois leilões, tá? Para cumprir a lei, nesse caso de retomada do imóvel por inadimplência. Se foi arrematado no primeiro, claro, não vai haver o segundo. Não foi arrematado, tem o segundo. Depois que foram registrados esses dois leilões relativos a um determinado imóvel, esse bem ele passa para o patrimônio do banco, tá certo? E aí o banco faz o que quiser com esse imóvel, inclusive um leilão particular. Então, aqui é caso típico de Caixa Econômica. A Caixa atua aqui no extrajudicial, né? E depois lá dos dois leilões e não conseguiu vender, ela vem para aqui e fica tudo misturado lá no site. E quem não tem conhecimento tem dificuldade de entender isso. Tá certo? Então, vamos voltar para a prática lá, já que nós falamos do extrajudicial, a gente mostrou aqui, falamos do judicial e do particular, vamos pular lá na caixa, que tem a ver com aquele item onde comprar, como comprar, vou mostrar bem rapidamente para vocês aqui o site, lá dentro a gente vai ter extrajudiciais e particulares, tá? Então, aqui, ó, o site da Caixa, né? Se você colocar aqui, ó, no Google X imóveis, né? Ele já vai te jogar aqui, tá? Venda de imóveis Caixa, tá? Clique aqui em busque seu imóvel, tá certo? Às vezes demora um pouquinho para carregar normal, tá, pessoal? Então, aqui, ó, nesse tipo de consulta, selecionar o estado, não vou pegar Minas Gerais, vamos pegar um estado diferente aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, tá? E selecionar a cidade, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Três Lagoas, Jataí. Essas cidades que aparecem aqui no site da Caixa são cidades onde há imóveis. Se você pesquisou aqui e não achou a cidade do seu interesse, é porque naquele momento não tem imóvel disponível. Então, já fica uma sugestão que tem a ver lá com a resposta do final lá, que a gente vai dar. Se você está interessado, você tem que procurar sempre, não é dar uma olhadinha hoje. Você tem que, no mínimo, 2 vezes por semana, dar uma olhadinha e procurar aqui. Principalmente se você está falando de cidades menores, cidades com menos oferta, porque às vezes hoje está aqui Glória de Dourados e Fátima do Sul, amanhã vai aparecer uma outra cidade, ou às vezes hoje mesmo vai aparecer uma outra cidade. Né? E às vezes a oportunidade vai passar e você nem viu, e daqui a 15 dias você entrou de novo, já entrou, já vendeu, e você não viu. Então, vamos lá. Mato Grosso do Sul, né? A gente tem uma cidade que eu até conheço, que é Corumbá, é uma cidade do interior. A gente tem outras cidades aqui, né? Vamos escolher uma delas aqui, ó. Pode ser Campo Grande, capital, para começar? Então, vamos lá, tá?
ele vai carregar o que tem lá disponível. Aqui, inicialmente, pessoal, não vamos selecionar nada, tá? Para não complicar a nossa cabeça, deixa sem seleção. Quando você deixa sem seleção, é como se você estivesse marcando todas as opções. E no bairro, vamos fazer a mesma coisa também, não vamos selecionar, tá? Vamos deixar, ele vai mostrar tudo. Aqui é só para mostrar, ó, no caso de uma capital, você tem a tendência, muitas vezes, de ter muita oferta, né? Então, todos esses bairros que aparecem aqui é porque existem imóveis aqui. Se tinha um imóvel só e ele foi rematado, vai sumir daqui. Então, tem que estar sempre consultando, tá? Então, próximo. Tá, aqui ele dá uma seleção de tipo de imóvel, etc. Também para simplificar, não vamos entrar aqui no detalhe, tá? Senão a gente vai só restringindo a pesquisa e eu quero uma pesquisa ampla, tá? Ok. Aí ele já me mostrou aqui, ó, as diversas oportunidades, tá? De leilões de imóveis aqui, tá? A gente vai falar em outro momento, ensinar vocês a diferenciar, e a Caixa de vez em quando muda os nomes das coisas, né? Então aqui estão os leilões normais aqui, ó, licitações abertas, né? Aqui está compra direta, que ela chamava de venda direta há pouco tempo, venda direta online, né? Costuma fazer uma bagunça nos termos aí, mas a gente vai ver aqui, ó. Então, nos respondeu com 21 páginas, né? Cada uma aí, sei lá, com uns 10 imóveis ou mais, né? De oportunidades aqui em Campo Grande. Eu vou mudar aqui, pessoal, só a cidade, ó, para vocês aprenderem, ó. Eu cliquei lá em alterar e vou mudar aqui. Vamos lá olhar a minha Corumbá, né? A cidade onde eu já tive uma experiência de trabalho, vamos ver o que tem. É uma cidade do interior, normalmente vai ter menos ofertas. Então, no momento, tem um imóvel só em Corumbá. Como eu falei, arrematou aqui, ele vai sumir daqui, não vai nem aparecer Corumbá na lista. Mas hoje, no momento, tem aqui, né, um imóvel, uma casa, é isso? É uma casa de 81 metros quadrados, né, lá em Corumbá, por 140 mil, tá? Não vamos entrar em mais detalhes por enquanto. Vamos voltar aqui, né? Então, ao nosso guia, tipos de leilão. Falamos de leilão judicial, leilão extrajudicial e o particular, pessoal, não vou entrar nele hoje não, tá? Mas lembra desse exemplo. A Rede Globo está vendendo lá um prédio, está vendendo carros, né? O Banco Inter também vende, mas não vou falar de banco para não confundir a cabeça de vocês. Vamos pegar uma outra empresa. Sei lá, você tem lá a Lojas do Seu Zé. A Lojas do Seu Zé está vendendo lá computadores, por exemplo. É um tipo de leilão particular, tá? Então, voltando lá no chat GPT. Então, falamos judicial, extrajudicial e particular, tá? Então, vamos continuar aqui na nossa programação. Qual que é o próximo item? O item próximo é a prática, né? Como eu já fiz a prática na prática, né? Então não precisamos falar mais disso aqui não para a aula não ficar muito longa, tá? Então a gente viu aqui a prática dos sites, né? De leilão. Eu dei 2 exemplos aqui para vocês: o Marco Antônio Leiloeiro, né? Que é um leiloeiro credenciado na junta comercial para fazer leilões em Minas Gerais e provavelmente outros estados também. Ele faz leilões judiciais, esse credenciamento é para o judicial, o que não impede ele de fazer esses judiciais e particulares, e inclusive de outros itens, não só imóveis, tá? E um exemplo de leilão extrajudicial aqui, que é a Caixa faz, o Banco do Brasil faz, o Santander faz, o Bradesco faz, o Banco Inter faz, vários fazem, a Caixa é o grandão do mercado, tá? A Caixa sozinha, ela deve dominar aqui uns 90% desse mercado, então, só por isso que a gente fala tanto de Caixa, tá? Beleza, então, voltando lá, já estamos quase encerrando aqui, próximo item, né? Perguntas e respostas, tá, pessoal? Vamos pegar uma pergunta e resposta, antes disso aqui, ó, só repassando lá, né? Aqui está o chat do chat GPT, agora entrou inclusive a versão 5, foi a primeira vez que eu usei, tá? Estou fazendo uso grátis, tá, pessoal? Isso aqui não é versão paga, tá? Vou deixar esse link lá para quem quiser entrar, você faz seu cadastro, pode usar a sua conta do Google. Então, aqui é aquele texto que eu coloquei lá, né? A pergunta, né? Que eu fiz, e ele foi me respondendo, eu colei aqui a resposta na íntegra, né? Para deixar registrado aqui, ó. E lá eu adaptei alguma coisinha. Aqui eu também perguntei para ele lá dentro da pergunta, não sei se vocês repararam, principais sites de leilões de imóvel em Minas Gerais. Ele citou alguns aqui, ó, né? Não por coincidência, ele citou a Caixa, ele citou o Zuckerman, né? Que é um dos maiores do Brasil,
né? Esse é um leiloeiro de São Paulo, é aquilo que eu falei, né? Não impede ele estando em São Paulo, ele atua aqui. Salvo engano, o Zuckerman atua em todos os estados do Brasil, a grande maioria dos estados. Leiloei também é uma plataforma, Mega Leilões, Freitas Leiloeiro, Pestana Leilões, Portal TJMG, que é um portal de leilões judiciais, tá? Então, isso aqui é a resposta do ChatGPT 100%. Não pensem que isso aqui, eu pedi ele principais, ele citou ali uma meia dúzia, mas tem uma quantidade absurda de leiloeiros. Então, essa é uma das coisas que dificulta. Tem muito leiloeiro e dá trabalho pesquisar. Um dos meus trabalhos na consultoria, na assessoria, é pegar a sua demanda, a sua necessidade e fazer esse trabalho aqui para você, porque às vezes você não vai ter tempo de fazer e às vezes você não vai ter conhecimento necessário, vai se enrolar nisso aqui, vai perder oportunidades. Vou deixar também o link lá, caso queira contratar meus trabalhos. Bora lá, então. Resumindo, também aqui veio do ChatGPT, leilão de imóveis alternativo interessante, tanto para moradia quanto para investimento, mas exige análise criteriosa de editais, a gente vai ver isso aqui em detalhe, avaliação do risco jurídico, preparo financeiro. Muito bom, pessoal. Aqui está de parabéns o ChatGPT, tá? Quer que eu mande esse resumo em formato de guia prático, tá? Então, aqui já vamos estender um pouquinho, né? Não é o nosso assunto. Vamos pular aqui já, ó, para nossas perguntas e respostas, tá? Então, isso aqui é pergunta, né, de pessoas aí que têm contato conosco aí, seguidores de grupos de WhatsApp, de redes sociais, de Instagram, alunos de curso, etc. Não vem ao caso aqui, tá? Mas é uma pessoa real, uma pergunta real. Fiquei sabendo que uma pessoa rematou, leilão judicial, uma casa barata aqui na minha cidade, mas não consegui encontrar na internet nenhum leilão atual. Sabe como pesquisar isso? Sim, é o que eu acabei de falar, tá? Sei sim, tá? Mas uma das respostas é o seguinte: sim, mas dá, mas pode ser trabalhoso, tá? Por que que pode ser trabalhoso? Aquilo que eu mostrei para vocês. Nesse caso específico aqui, né, salvo engano, essa pessoa mora numa cidade do interior, uma cidade relativamente pequena, tá? Então, é aquela situação que eu comentei, quando você pesquisa, você viu lá, quando eu mostrei a capital Campo Grande, a gente teve páginas e páginas de imóvel no site da Caixa. Quando a gente foi para uma cidade menor, e não é tão menor, porque é a maior cidade do interior do estado, né, que é Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a gente achou um imóvel só, e talvez se entrar daqui uns dias não vai achar nenhum. Então, a dica é pesquisar, no mínimo, 2 vezes por semana, tá? 2 vezes por semana. Isso aqui é no mínimo, pessoal, tá? Tem gente que pesquisa 5 vezes por dia, tá? Depende do que você está fazendo. Tem gente que coloca algoritmos para fazer essa pesquisa, cria ferramentas para fazer essa pesquisa. Você vai aprender algumas coisas aí com a gente bem interessantes, mas pode ser trabalhoso. Nas maiores cidades, você tem mais oferta, por outro lado, você também tem mais concorrência, tá? Então, é isso. E aí, não consegui encontrar como pesquisar. Então, as fontes, pessoal, você viu lá que eu pedi para o chat GPT, né? E ele me mandou algumas fontes ali. Ele me mandou as fontes, mas, obviamente, não está explicado, né? Aquelas fontes. Então, o que que a gente tem basicamente de fontes? A gente tem Caixa Econômica Federal, tá? Que é o tubarão dos leilões de imóvel, né? Como eu falei aí, deve estar tocando aí cerca de 90% do mercado de leilões extrajudiciais no Brasil. Mas por quê? Porque ela toca por volta de 90% do mercado de financiamento imobiliário do Brasil todo. Então, é normal que seja assim. Ela é a grandona dos imóveis no Brasil, tá? E você tem nos leilões judiciais, tá? Você tem os leiloeiros credenciados. Esses leiloeiros podem leiloar para a Caixa, não tem problema, tá? Mas o credenciamento principal deles é para a justiça, tá certo? Que a lei exige. E aí, onde você vai encontrar esses leiloeiros, tá? A gente vai entrar mais em detalhe em outra aula, mas é a Junta Comercial do Estado, tá? Então, você entrando na Junta Comercial, no site da Junta Comercial de cada estado, nos meus livros, em alguns dos meus cursos, eu até coloco essas listas, tá? Mas eu vou ensinar para você como chegar lá, tá? Então,
você vai acessar a Junta Comercial do Estado, por exemplo, em Minas Gerais é a JUSENG, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. No Rio de Janeiro é a JUSERJ, Junta Comercial do Estado do Rio. No Pará é a JUSEPA, Junta Comercial do Estado do Pará. Cada junta comercial, ela credencia empresas, leiloeiros, né, para realizarem leilões para a justiça, podendo também fazer outros tipos de leilões. Uma das dificuldades é o seguinte: quando você entrar num site desses, e a gente vai ver isso em detalhe mais para frente, você vai achar uma quantidade muito grande de leiloeiros credenciados. Vou dar um exemplo: 30, 50, 80, 200, tá? E eu estou falando de um estado. Só que aí você pesquisou aquele estado do seu interesse, certo? Aquela junta comercial ali. Aquele mesmo leiloeiro ali, ele pode realizar leilões em outros estados, não significa que ele seja dali. E muitos se credenciaram para realizar leilões no país todo ou quase todo, tá? Então, não adianta falar assim, ah, tem um leiloeiro aqui perto da minha casa, às vezes ele está leiloando o negócio do outro lado do país, entendeu? E depende muito da oferta, né? Ele tá credenciado para leiloar, ele vai leiloar se tiver disponibilidade e se alguém contratá-lo para fazer isso, né? Então, isso que torna um pouquinho mais complicado, mas não é nada do outro mundo. Quem quiser fazer, quem quiser se dedicar, requer dedicação, requer conhecimento, vai conseguir fazer isso. Se tiver dificuldade, né, a gente tem os treinamentos, a gente tem os cursos aqui, principalmente na Hotmart, eu vou deixar link de alguns para vocês aí, e tem também os trabalhos de assessoria e consultoria para a gente ajudar vocês a descascar esse abacaxi de uma maneira mais personalizada, em cima da sua necessidade, seu objetivo, né? Porque, em função dessas dificuldades, uma boa parte das pessoas aqui que entra nesse mundo dos leilões, ela se perde e acaba o tempo passando e ela tomou conhecimento de uma mina de ouro, mas ela não consegue explorar aquela mina de ouro. Por quê? Porque não é fácil, pessoal. Lembra da outra aula lá que eu falei? É fácil ser jogador de futebol? Já não é fácil. É fácil ser um jogador de futebol extremamente bem-sucedido? Aí é mais difícil ainda. É fácil ser cantor? É fácil ser ator, piloto de Fórmula 1, lutador de MMA, empresário de sucesso? Não, não é fácil. Então, o leilão também não é diferente. Agora, não é tão difícil quanto ser um grande ator de Hollywood, não é trivial. Existem esses caminhos de você investir no seu conhecimento, tentar fazer as coisas, né, por si próprio, com algum apoio, e existe também opções de investir um pouquinho mais, contratar serviços, ler livros, né, para você, vamos dizer, dar um salto de qualidade e ganhar tempo, porque a gente não está falando de uma coisa trivial, a gente está falando de um negócio que tem sim uma complexidade, um negócio que tem inclusive armadilhas, e armadilhas vai ser tema da nossa próxima aula. Sou Marcelo Caetano, o cara do leilão, fico por aqui. Grande